Irmãos, nesta hora vamos dar início à exposição da Palavra de Deus, com o tema Bendito Deus. Bendito Deus. Se você quiser tomar nota, você pode tomar nota do tema, fazer as suas anotações, para que você possa estudar posteriormente o texto em casa, de preferência na companhia do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, estudar uma outra literatura que possa lhe dar suporte, comentários bíblicos, para ampliar, tá certo, o seu conhecimento. Nós estamos apresentando alguns textos de modo expositivo, tá certo? Salvo algumas exceções. Nós estamos trabalhando no Evangelho, nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Efésios, estamos trabalhando Judas, 1 Pedro, e assim vamos fazer uma exposição de toda a Escritura Sagrada. Mas o tema da nossa reflexão bíblica é Bendito Deus. Você já fez esta oração antes? Você já fez esta oração alguma vez? Você já abriu o seu diálogo em oração dizendo, bendito Deus? Já? Se você fez isso, você fez uma doxologia. Bendito Deus! Aprenda. Você fez uma doxologia, e é com esta doxologia que eu abro o sermão desta noite. Qual é a doxologia? Bendito Deus! Assim, irmão, se você trouxe a sua Bíblia, eu lhe convido a abri-la na Epístola de Judas. Nós estamos expondo também esta epístola do meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem mencione apenas os versos deste livro, tá certo? E apenas um capítulo. Alguns expositores nem mencionam a questão capítulo, tá certo? Mas abra a Escritura na Epístola de Judas. Vou facilitar para você. Antes do Apocalipse de João, você vai encontrar aí, já no finalzinho do Novo Testamento, a Epístola de Judas. Nós já passeamos pelos 3 versos desta epístola, e hoje nós iremos focar, nós iremos dar uma atenção, ainda que breve, uma atenção ainda que resumida, nos versos de número 24 e 25. Como disse, hoje vamos voltar pelo menos por enquanto, pela última vez nesta carta. Deste modo, nesses 2 versos de número 24 e 25 de Judas, nós estaremos face a face com uma doxologia, que é o tema da nossa mensagem, Bendito Deus. Nós estaremos face a face, cara a cara, com esta doxologia, que quer dizer, o que quer dizer uma doxologia? Uma doxologia quer dizer uma palavra de bênção, não dirigido ao irmão, uma palavra de bênção, não dirigida ao pastor da igreja, a um departamento interno, mas é uma palavra de bênção, é uma palavra de louvor, é uma palavra de adoração dirigida a Deus e não dirigida aos homens. É porque nós estamos acostumados com as bênçãos. Muitos autores, inclusive eu vou voltar com esta informação, são acostumados no final de seus escritos a oferecer uma bênção. Judas nos oferece uma doxologia. Ele não está aqui abençoando pessoas, ele está louvando, ele está bendizendo, ele está adorando, não a pessoas, mas este louvor, esta bênção, esta adoração é dirigida tão somente a Deus. É isto que é uma doxologia. E é exatamente isso o que encontramos aqui nesta epístola, nestes 2 últimos versículos, ou nestes versículos finais. Então, irmãos, eu quero convidar os irmãos a orar. Vamos orar nesta hora? Assim, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma oração de concordância comigo, mas também ore, converse com Deus,
nesse instante, para que Deus possa falar aos nossos corações. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelos teus eternos conselhos, conselhos compreendidos na tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor desvencilha a sua verdade para nós nas mais belas linhas do seu evangelho. Então, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos conceda a graça para recebermos humildemente suas excelsas verdades, a fim, Senhor, de vivermos seus santos ensinamentos, seus santos preceitos. Então, estas coisas, Senhor, nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus nesta hora. Eu gostaria de orientar que os irmãos mantivessem a escritura aberta em Judas, nestes versos finais, para que você possa acompanhar, pelo menos as vezes que eu estarei citando os versos 24 e 25. Assim eu vou fazer a leitura nesta hora. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Versos 24 e 25. Então, esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente e invencível palavra de Deus. Sabe, que Deus possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Meus irmãos, no final desta carta, no final desta epístola, Judas faz algo incrível. Judas faz algo surpreendente. E eu afirmo, e eu digo isso, porque muitas cartas do Novo Testamento terminam com as bênçãos, como eu falei anteriormente. Muitas cartas do Novo Testamento terminam com as bênçãos, ou com a bênção. Como, por exemplo, a bênção paulina em Gálatas, no capítulo 6, versículo 18, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Esta é uma bênção encontrada em Gálatas, no capítulo 6, versículo 18. No entanto, irmãos, Judas não faz isso. Judas conclui a sua inspirada epístola como? Judas conclui esta epístola inspirada louvando a Deus. Ele conclui essa epístola adorando a Deus pelas suas bênçãos divinas derramadas sobre o seu povo. E de fato, queridos, esta doxologia, ela se concentra em Deus, ela reside em Deus. Sabe, esta doxologia, ela exalta o poder, esta doxologia exalta a glória do nosso Deus. Assim, nesta pequena doxologia, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que os cristãos devem louvar a Deus. Quando? Nós aprendemos que os cristãos devem louvar a Deus em todos os tempos. Tempos alegres, tempos tristes. Ou não é assim, nossa superintendente? Há tempo para tudo. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Mas seja no
tempo de sorrir, seja no tempo de chorar, tenha tempo para glorificar a Deus em toda e em qualquer situação. Devemos louvar a Deus em todos os tempos, mesmo em tempos de desânimo, mesmo em tempo de desafio. Ou você não encontra desafios na caminhada da sua vida cristã? Ou nós não encontramos desafios na nossa caminhada como igreja local, como congregação, como sociedade, como federação, como membros que somos do corpo de Cristo? Os desafios estão aí, e os tempos também. Agora, desta maneira, irmãos, Judas nos chama para louvarmos a Deus. E eu faço uma pergunta: quando nós devemos louvar a Deus? Em que tempo nós devemos louvar a Deus? Eu anunciei, em todos os tempos. E essa expressão, em todos os tempos, nos fazem rememorar 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: sem cessar, orar sem cessar, louvar sem cessar, cuidar bem do marido sem cessar, cuidar bem da esposa sem cessar, cuidar bem dos seus filhinhos sem cessar, o culto doméstico sem cessar, a sua vida aos pés do Salvador sem cessar, na alegria ou na tristeza, em todos os tempos, irmãos, nós devemos louvar ao nosso Deus, isto sem cessar. Então, queridos, esta doxologia, ela se divide em muitas sessões. Certamente nós precisaríamos de muito tempo, tendo em vista que a palavra tempo tem sido lembrado nesta hora, tanto pela nossa querida Nilda, como por mim também. Precisaríamos de muito tempo para explorar apenas estes 2 versículos finais de Judas. Mas eu quero ver com vocês, pelo menos hoje, brevemente, prometo, tá certo? Pelo menos três coisas, ou 3 destas sessões nesta noite. Se você quiser tomar nota da sessão, escreva, que é o nosso primeiro ponto. A primeira sessão mostra que Deus nos guarda. Aleluia. Deus nos guarda dos embaraços do pecado. Vou repetir para você tomar nota. A primeira sessão mostra que Deus nos guarda dos embaraços do pecado. Irmãos, a primeira parte do verso 24, e assim você pode conferir na Escritura Sagrada. A primeira parte do verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de quê, irmãos? De tropeços. Vamos ler juntos? Até aí? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Irmãos, aqui Judas nos rememora. Aqui Judas, o meu irmão de Jesus Cristo, nos lembra de que Deus pode nos impedir de tropeçar. E guarde esta informação. Sabe, nós devemos, irmãos, assim, bem dizer, nós devemos assim louvar ao nosso Deus, porque Deus é o nosso tônico, Deus é o nosso fortalecedor, Ele é o fortalecedor da nossa fé em Cristo Jesus. Em face, irmãos, basta você lembrar dos versículos anteriores, Deus é o fortalecedor da nossa fé em face aos falsos mestres, em face às falsas doutrinas, com os seus falsos ensinamentos. Sabe, neste verso, eu posso destacar um título de Deus. Eu não sei se na sua leitura devocional, na sua leitura regular da Escritura, Antigo e Novo Testamento, ou exatamente esta epístola que nós estudamos aqui na nossa congregação presbiterial, eu não sei se você lendo o verso de número 24, você consegue verificar um título de Deus. Neste verso,
eu posso destacar um título de Deus. Sabe, Judas disse, no verso de número 24, ele disse, aquele que é, o que é que ele é? Leia aí. Poderoso. Aquele que é poderoso, verso de número 24, irmãos, de fato, ele é poderoso. Você crê nisto? Amém? Deus é poderoso. E quando eu estava lendo e descobrindo este título de Deus no verso de número 24, logo me veio à mente um texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Então, irmãos, quem é? Irmãos, quem é esse que é poderoso para nos guardar de tropeços? Quem é este que é poderoso para nos guardar dos embaraços do pecado? Quem ele é? Deus. Ah, irmãos, ele é o Senhor nosso Deus. Você crê nesta afirmação? Ele é o Senhor meu Deus, que me preserva do pecado. Ele é o Senhor meu Deus, que me preserva dos tropeços desta vida. Ele é o Senhor meu Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. Aí você começa adorando, fazendo uma doxologia, você começa louvando, você começa bendizendo, dizendo que Ele é o meu Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança, Ele é o motivo dos nossos louvores, Ele é aquele que nos socorre. Ele é a nossa força, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa justiça, Ele é aquele que é celebrado com as palavras dos nossos lábios. Você adora ao Senhor em espírito e em verdade? Bendizei ao Senhor, aleluia. O Salmo de número 71, verso 24 diz... O salmista disse, igualmente, a minha língua. Você tem língua, não é? O salmista diz assim, irmãos, presta atenção o que você deve fazer com ela. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Salmo 71, verso 24. Pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Bendizei ao Senhor. Bendito Deus. Que doxologia incrível. Essa doxologia deve fazer parte da nossa vida. Irmãos, eu vou aqui trazer uma pergunta, ou fazer uma pergunta para vocês. Do que Deus nos guarda? Você pode responder? Do que Deus nos guarda? Do que Deus nos protege? Você lembrou de alguma coisa aí? Bem, irmãos, o verso 24 diz que Ele é o quê? Qual o título? Ele é poderoso. Isso mesmo, irmãos. Guarde esta informação no seu coração. O verso diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, porque Ele é a nossa esperança. E que mundo difícil nós vivemos. Sabe, nós vivemos em um mundo perigoso. Concorda? Nós vivemos em um mundo perigoso. Nós vivemos em um mundo cheio de falsos ensinamentos. Nós vivemos em um mundo perigoso, cheio de falsos mestres, cheio de falsas doutrinas. Sabe, nós vivemos em um mundo sedutor. Ou este mundo nunca te seduziu antes? Nunca te encantou antes? Sabe, nós vivemos em um mundo sedutor. Um mundo que, conforme 1 João 5,19, jaz no maligno.
Sabe, nós vivemos num mundo delicado, nós vivemos em um mundo difícil, nós vivemos em um mundo pós-queda, e isto projetado para o pecado. Assim, irmãos, tropeçar, esse texto, essa palavra, você vai encontrar aí, no verso de número 24. Tropeçar. O que é tropeçar? Sabe, tropeçar é cair. Mas a queda é muito difícil. Tropeçar é cair no fracasso moral. Tropeçar é cair no pecado. E Judas, irmãos, está dizendo que só Deus pode nos impedir de tropeçar. Só Deus. Sabe, irmãos, somente Deus pode nos manter longe do pecado. Somente Deus pode nos manter longe destas coisas. E a Bíblia Sagrada, ela garante isto porque diz que Ele é aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços. Judas 24. Então, queridos, diante das tentações, ou você nunca foi tentado antes, ou nunca passou coisas estranhas pela sua vida, pela sua cabeça. Sabe, irmãos, diante das tentações desta vida, lembre-se de Deus. Diante das tentações desta vida, lembre-se da Escritura Sagrada. Lembre-se do conhecimento bíblico. Lembre-se da palavra de Deus. Sabe, diante das tentações desta vida, lembre-se de que Deus é poderoso para nos guardar. Deus é poderoso para nos guardar. Ainda neste restante de dia do Senhor, Deus é poderoso para nos guardar. Se aproxima a segunda-feira, dia de pânico para muitas pessoas, muitos empresários. Muitas das vezes, muita coisa a pagar neste dia, mas você precisa saber que Deus é poderoso. Você precisa confiar no poder deste Deus. Você e eu, nós precisamos ser crédulos. Sabe, irmãos, as igrejas estão cheias de crentes incrédulos. Você precisa concordar, você precisa confiar na Escritura Sagrada. Nos 66 livros da Bíblia, 39 mais 27. Irmãos, debruce na palavra de Deus. Confie nesta verdade que Ele é poderoso. Eu sei que tem coisas difíceis para a gente, mas vamos confiar no Senhor. Eu digo isso, irmãos, porque eu poderia dizer, eu sei que tem coisas difíceis, mas vamos orar, porque Deus vai fazer tudo que a gente ora, tudo que a gente quer. Não, irmãos, Deus não faz nada se não for de acordo com a sua santa vontade. Você sabe que tanto eu quanto vocês, enquanto estivermos por aqui, muitas das nossas orações podem ser até erradas. E Deus responde com não, e isso é muito bom. As nossas orações são triadas por Jesus Cristo, santificadas e apresentadas a Deus. É por isso que eu falei que a única forma de você orar 100% da oração que Deus responde é quando você ora a Escritura Sagrada. É quando você ora o caminho, a verdade e a vida. É quando você ora a revelação especial de Deus. Confie no Senhor. Confie a tua causa no Senhor. Confie, irmãos, a sua família no Senhor. Confie, irmãos, a tua igreja no Senhor. As sociedades, confie no Senhor, porque Ele é o dono. Irmãos, ninguém frustra os planos de Deus, pois todos os que foram decretados serão realizados um a um para o louvor do nome de Jesus Cristo. Confie no Senhor, confie nesse título, Ele é poderoso. Assim, irmãos, louve, bendiga, louve, bendiga aquele que é poderoso para nos guardar. Confie nisso, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, não apenas nas tribulações, mas em todas as horas. Creia
na revelação especial. Creia no poder de Deus. Sabe, Deus guarda seu povo. Ou você tem dúvida que Deus guarda você? Deus te guarda. Deus nos guarda. Deus nos guarda. Irmãos, Deus nos guarda. Eu vou anunciar Deuteronômio 32:10, que diz que Deus guarda o seu povo como? Deus nos guarda o seu povo como a menina dos seus olhos. Eu lembro que esse texto foi trazido aqui neste púlpito pelas palavras da nossa irmã Nilda. Lembra? Como a menina dos seus olhos. Porque, irmãos, nós somos bens preciosos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, John MacArthur é vivo, considerado pelo Steve Lesson como o Calvino dos dias de hoje. John MacArthur, ele disse que Deus é perfeitamente fiel. Ele não é só fiel, irmãos. Deus é perfeitamente fiel. Deus é extremamente poderoso. Deus é infinitamente amoroso. Deus não permitirá que seus filhos se distanciem da fé salvadora, desta fé que Deus te deu de graça, desta fé que selou a tua vida e te converteu. Fé salvadora. Sabe, Deus não só está disposto a preservar você, meu irmão. Deus só não está disposto a preservar os crentes, mas Deus também está disposto a preservar vocês até o fim. Deus está disposto a nos preservar até aquele dia. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Você não tem forças suficientes para perseverar até o fim sem Deus na sua vida. Aliás, a função do Espírito Santo é esta: guardar você, perseverar você, garantir a sua salvação até aquele dia. Ou dia gloriosa, bendita e sonhada da sua morte, ou do dia da volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, MacArthur disse algo ainda. Ele faz uma analogia. Ele disse algo assim: humanamente falando, o caminho para o céu sempre foi difícil. Humanamente falando, o caminho para o céu sempre foi perigoso. Assim, cheio de perigos de Satanás, cheio de falsas doutrinas, cheios de falsos conhecimentos, de falsos agentes apóstatas. Mas da perspectiva de Deus, e não da perspectiva humana, da perspectiva de Deus, o caminho para o céu é absolutamente seguro. Não porque os crentes são capazes de preservar-se, mas porque Deus é capaz de manter você. Deus é capaz de nos manter na fé, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Deus é capaz, irmãos, de nos guardar neste mundo. E com efeito, o verso 24, Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Guardar. Sabe, o verbo guardar quer dizer oferecer proteção de ataques externos. E os ataques externos sempre existirão no seio da igreja, mas Deus é poderoso para te guardar. Creia nisto. Não foque nos problemas, não foque nas falácias, não foque, irmãos, nestas coisas. Foque em Deus somente. Ele é poderoso para te guardar.
em todas as situações. Porque, irmãos, Ele está conosco. Ou você esqueceu disto? Este Emmanuel está conosco. Aleluia. Donald Guthrie, ele disse assim: em sua carta, Judas ensina a doutrina dupla da proteção de Deus e da responsabilidade do ser humano. Ele assegura aos crentes que Deus é capaz de protegê-los dos tropeços e lhes diz ainda para manterem-se no amor de Deus, verso de número 21. Ele nos protege dos pecados. Deus nos protege dos tropeços, mas você precisa estar firmado nele, alicerçado nele, vivendo neste amor. E aqui ele confirma que Deus irá apresentá-los sem culpa na glória. Você vai entrar na glória imaculado, sem culpa, sem dever nada, porque Cristo pagou a conta. Então viva intensamente esse Cristo na sua vida. Não apenas intensamente, mas intencionalmente. Irmãos, Ele vai nos edificar na fé. Verso de número 20. Então, irmãos, eu disse que esta doxologia, ela se divide em algumas sessões, e nós não vamos explorar todas as sessões. Agora vamos conhecer a segunda, nesta hora. São 2 sessões pequenas. Se quiser tomar nota, anote. A segunda sessão mostra que nós devemos bendizer ao nosso Deus por sua perfeita graça. Lembre-se da graça de Deus. Nós devemos bendizê-lo por sua perfeita graça. E no verso 24, parte B do verso 24 de Judas, nós lemos: e para vos apresentar. Como? Para vos apresentar com exultação, para vos apresentar com alegria, imaculados, sem culpa. Aonde? Diante de sua glória. Você está sendo preparado pelo Santo Espírito de Deus para ter este encontro face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Alegre, exultante, sem culpa, imaculado diante da sua glória. É por isso que eu acho, irmãos, que este texto é impressionante. Eu acho que esse texto ele é incrível. Sabe, esse texto ele revela a senha. Qual é a sua senha do cartão de crédito? Só se tiver saldo, viu? Esse texto revela a senha. Esse texto revela a senha do cartão magnético. Eu pensei celestionético, mas não existe a palavra. Este texto, ele revela a senha do cartão magnético da porta do céu. Eu quero revelar para você essa senha. A senha é sola gratia. Sola gratia. Isto é somente a graça. Sabe, esse texto nos ensina que Deus é a defesa dos eleitos. Quem é o teu escudo? Deus. Quem é a tua defesa? Deus. Quem cuida de você? Deus. Quem faz com que os seus pés não vacilem? Deus. Quem impede você cair em tropeços? Sola gratia é a senha. Ela é a nossa defesa. A defesa dos eleitos por sua perfeita graça. Sabe, é que Ele garante. Ele garante o acesso de seus filhos em Jesus Cristo no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Você está se preparando para entrar neste paraíso? Sabe, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É que Deus é poderoso para vos guardar de tropeços, ou seja, de impedi-los de cair, para apresentá-lo como diante da sua glória, como sem mácula e com grande alegria, exultante, alegre, com os seus pecados perdoados, imaculados, puros, santificados na presença do nosso Deus. Mas alguém pode dizer: reverendo, que senha é essa?
Que senha é essa? Explique-me melhor sobre essa perfeita graça de Deus. De imediato eu lembro do William Newman, não um presbiteriano, mas um batista, e batista crente também, viu, e reformado. William Newman, um batista calvinista do século de número 19. Newman nos ofereceu uma definição brilhante sobre a graça de Deus. Newman disse: a graça é o favor espontâneo de Deus, outorgado ao indigno. Isto quer dizer que nem eu nem você somos dignos de sermos agraciados com o dom da salvação. E no dizer do Dr. Joel Bicker, ele disse que aqueles que receberam a graça, você já recebeu a graça de Deus na sua vida? Já recebeu? Jesus já mudou a tua vida? Você já nasceu de novo? Já foi selado com o Espírito Santo? Já foi até batizado com o Espírito Santo? Ou isso não acontece por aqui? Na sua regeneração, no seu novo nascimento, ou aqui não tem fogo do Espírito? É porque as pessoas não entendem nada por aí. Transtorna tudo. Sabe, aqueles que receberam graça não são apenas pecadores indignos e sem esperança. Tem mais. Veja o quadro pintado da nossa vida sem Cristo. Eles são rebeldes, hostis, que estão contra Deus. Possuem coração mau e uma péssima lista de obras. Deus não está obrigado a ser amável. Deus não está obrigado a ser gracioso para com eles. Eles são pecadores e se merecem alguma coisa, segundo Bicken, merece o inferno. No entanto, de acordo com a sua natureza, Deus derrama um amor sem igual. Deus derrama um amor totalmente imerecido sobre eles. E quando Deus faz isso, a vida deles é mudada para sempre. Deus mudou a tua vida? Efésios 2, 4, 5 fala sobre isso. Sabe, ele é motivado por um coração, Deus é motivado por um coração cheio de misericórdia. E grande amor que Deus salva, amor que resgata, amor que livra, amor que liberta pecadores pela graça somente. E aqui Judas, ele está exatamente apontando para isto. Judas está exatamente apontando para a perfeita graça de Deus, graça que purifica o pecador, graça que abre a porta do céu para eles. A porta do céu já foi aberta para você, meu irmão. Se foi, é graça, é sola gratia, é dom de Deus somente. Nós não podemos mudar pessoas, Deus pode. Nós não podemos converter pessoas, Deus pode. Nós não podemos colocar ninguém do inferno, Deus pode desde antes da fundação do mundo. Sabe, através da obra de Cristo Jesus, Deus nos apresenta sem culpa alguma a sua gloriosa presença. Deus olha para a sua vida e diz assim: as marcas do Cordeiro estão em você. O sangue de Cristo te lavou de todo o pecado. Aleluia. Nos purifica. Sabe, este sangue, esta graça, este lavar regenerador nos traz uma alegria tão grande. Nos traz uma alegria tão grande para o povo de Deus. Ah, irmãos, e assim está o céu. Como está o céu hoje? Eu não estou falando desse céu. Sabe, o céu está repleto, e estará repleto de contínua alegria. Este céu está repleto de contínuo regozijo, de santos e anjos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o céu já começou na sua vida. Você precisa entender que o céu já começou na sua vida. Assim como na ceia,
Anunciamos a presença real, porém espiritual de Jesus Cristo na ceia. Aí você diz, como que eu não estou vendo? A Bíblia diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz, mas como que eu estou sentado aqui nestas cadeiras desta igreja? Você não está somente aqui, meu irmão. Porque o céu já é uma realidade na nossa vida. Então se alegre, junte-se aos outros santos que já estão na glória. Sabe, por causa da obra de Cristo, os cristãos não estão cheios de terror, mas por causa da obra de Cristo, nós estamos cheios de alegria. É uma alegria que só Deus pode dar. O mundo não consegue fabricar. Tem os consultores da alegria. Sabe, quando nós estamos tristes, a ciência diz, faça uma consulta com este consultor da alegria. Este consultor da alegria sem Cristo não tem nada o que lhe ensinar. É porque você está dispensando, desconsiderando a Escritura Sagrada. Ela é a única regra de fé e de prática para a sua vida. Ah, irmãos, regozije-se no Senhor. Creia na verdadeira verdade, porque existem muitas mentiras por aí. Queridos, em outras palavras, Judas disse, meus irmãos, deixe-me dizer, eu acho lindo, deixe-me dizer que haverá um dia em que Deus irá nos abraçar, e você espera por este dia? Andrei, você espera por este dia, Leandro? Felipe, Adeilson, Cátia, Júnior, Alessandro, Nildo, irmãos, você espera este dia que você irá abraçar Cristo fisicamente, porque espiritualmente Ele já está conosco. Deixe-me dizer que haverá um dia em que Deus irá nos abraçar, e não haverá falhas em nós. E não haverá falhas em nós, porque Ele irá nos transformar completamente para o louvor da sua glória. Ele nos santifica, Ele nos torna, Abigail, perfeitos diante dEle. Nós somos o povo de Deus, santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos o povo crédulo, e você precisa crer e confiar nas Sagradas Escrituras. A sua vida precisa, irmãos, da verdadeira esperança. E dessa forma, como diz o texto, nós seremos imaculados. Nós estaremos sem culpa diante de Deus na sua glória. Deus olha para a gente e não vê culpa alguma, porque o sangue de Cristo nos purifica e nos lava de todo o pecado. Pobres pecadores, sem esperança, errantes neste mundo tenebroso, mas a graça de Cristo te alcançou, te deu uma razão de viver. A graça de Cristo te alcançou, te deu um verdadeiro Deus para adorar, o único Deus, vivo e verdadeiro. E por fim, prometo ser rápido, que doxologia incrível, 2 versículos, 3 sessões, e poderíamos estudar muito e muito e muito esse texto. Por fim, a terceira sessão desta doxologia mostra que Deus é o nosso único Deus, e que nos salva mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Está escrito neste verso, creia nele. No verso 25 lemos, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, aqui Judas está nos lembrando de uma coisa excelente.
Judas está nos lembrando de que Deus é o único Deus. Está vendo aí, irmã Abigail? Está escrito aí em Judas 25. Deus é o único Deus. Ele é único, porque não há outro. Os outros são produtos das criações pervertidas e depravadas dos seres humanos sem Cristo. Este que as seitas adoram. 85 anos vivendo para a glória de Satanás. Fui convidado para entrar no colégio confessional católico romano. E estava lá minha tia, como professora do Estado de Educação em Artes, construindo com as suas próprias mãos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, da igreja que eu fui batizado, para não ser um pagão romano. Eu era criança, assim como Rian. Por isso que eu digo, invista na vida teológica dos seus filhos, porque Deus está investindo na vida deles. Eu vi aquilo ali, a imagem estava pronta para uma grande celebração. A paróquia estava em reforma, precisava de uma santa nova, e ela estava preparando esta santa. E eu, tão criança, não entendia nada daquilo. Depois ela pintou, era de gesso. Você conhece gesso? Qual a cor do gesso? Branco. Mas onde estão os detalhes? Onde estão as misturas das tintas? Os olhos azuis desta senhora. Ela estava pronta, precisava as avencas para enfeitá-las. Quando ela estava na área restrita das irmãs, os lobos avançaram, derrubaram a minha tia, ela caiu, quebrou as duas pernas. Mas a santa não pôde fazer nada por elas. Depois eu perguntei, digo isso porque ela me catequizou, ela ensinou o credo, o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e por aí vai. Ave Maria e tantas outras coisas. Ave Maria. Tão criança, tão sem experiência, tão sem Cristo ainda. Mas crianças fazem perguntas teológicas incríveis e impressionantes. E eu disse, ela já estava em casa com as duas pernas engessadas. Eu disse, tia, quem é mais poderosa? Fátima ou a senhora? Que pergunta é esta, menino? Claro que é Fátima. Mas como se eu vi a senhora fabricar ela, pintar, ornamentar, levar para a igreja e me forçar a ajoelhar. Eu ajoelhei, pisquei o olho, ela não respondeu. Nem isso ela pôde fazer. A senhora é mais poderosa do que Fátima. Se tem alguém aqui que pode atender as minhas necessidades, não é ela, e sim você. Não conhecia muita coisa, mas estava chegando lá, viu? E esta mulher que viveu 85 anos foi alcançada por esta graça de Cristo. Deus ainda deu 20 anos para ser pastoreada. Irmãos, confie na graça de Cristo. Invista na vida dos seus santos, no povo do pacto, no povo da aliança. Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro. Ele é o Deus triuno da Bíblia. Uma em essência, três pessoas, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um é igualmente aquele único Deus, e que a essência divina é indizível.
Assim, para aprimorar os seus conhecimentos, leia a Bíblia. Leia o capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade da Confissão de Fé de Westminster, porque este capítulo vai potencializar este assunto. Sabe, à vista disto, veja aí o verso de número 25. Aqui Judas destaca a mediação de Jesus Cristo. Como? No processo de salvação. Deste modo, Jesus é o mediador entre Deus e o seu povo, não os santos, não o Papa de Roma. O próprio Cristo, Deus encarnado. Paulo disse em 1 Timóteo 2,5: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deste modo, Judas aqui ele está nos lembrando nesta doxologia que a salvação é somente através de Jesus Cristo, solos Cristos. Desta forma, irmãos, nós devemos bendizer a Deus, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, preservando-nos do pecado. Nós devemos bendizê-lo por sua graça perfeita e sem igual. Nós devemos louvá-lo porque Ele é o nosso único Deus. Nós devemos exaltá-lo porque a salvação é mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Verso 24. E nós devemos glorificá-lo porque Ele nos salvou da morte eterna. E Ele nos salvou da morte eterna por causa da obra de Cristo, em virtude do cumprimento do beneplácito divino. Irmãos, é através de Jesus Cristo que Deus salva o caído. É através de Jesus Cristo que Deus te salvou. Deus salvou os eleitos. Para quê? A fim de quê? Para que você existe como corpo de Deus? Para que você existe como servo de Deus? Você existe para adorá-lo, glorificá-lo, gozá-lo para sempre. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Deste modo, a expressão do verso 25, a expressão é mediante Jesus Cristo. Esta expressão cristianiza essa doxologia. Essa expressão, irmãos, é essencialmente trinitária. Essa expressão indica a importância da obra de Cristo, porque neste mundo caído só é possível glorificar a Deus como Ele deseja ser glorificado, mediante Jesus Cristo, e não há outro caminho, e não há outro meio, e não há uma alternativa se você quer agradar a Deus. Solos Cristos. Deste modo, irmãos, Deus é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de receber elogios eternos. Ele é bendito. Ele é venturoso. Ele é bem-aventurado. Sabe, Ele dispõe de virtudes divinas como glória, majestade, império, soberania. Verso 25. Sabe, a glória aqui refere-se ao seu esplendor. Ele é esplendoroso. A majestade refere-se ao seu status real. O império refere-se ao seu poder sobre o mundo, e a soberania, a sua capacidade de governar bem todas as coisas. Assim nós vemos o termo soberania nas palavras majestosas de Jesus Cristo, quando Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Estamos finalizando. Irmãos, este último verso é o coração desta doxologia. Sabe, aqui é uma declaração sobre quem Deus é. Ele é glorioso, Deus é majestoso, Deus é poderoso, Deus é supremo. Ele é antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. E aqui eu me lembro da oração de Moisés. Moisés, homem de Deus. Salmo 90, verso 2, ele disse: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sabe, deste modo, irmãos, eu quero concluir este sermão fazendo algumas perguntas deliberadas pelo pastor David Clough,
David Clotfelter, o pastor disse: é concebível que apesar de tudo isso, os cristãos ainda podem cair e se perder. É possível que Deus predestinou-nos para a santidade e ainda não nos tornamos santos. Ele pode nos adotar como filhos e em seguida Ele pode nos negar. Ele pode nos dar uma garantia de salvação e em seguida renegar sua promessa. É a vontade humana tão forte para superar o poder de Deus. É a verdade humana tão forte para superar o poder divino. E para todas estas perguntas você tem que dizer: claro que não. Sabe, o que mais Deus precisa dizer para nos garantir que Ele vai nos apoiar até o fim? Bendito Deus, bendito Deus, bendito Deus. Grupo de louvor, estamos quase finalizando.